essa escala é a escala de consciência, né? Que é chamada de a vibração das cores, que foi desenvolvida por um médico psiquiatra americano chamado David Hawkins. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito já nos últimos tempos, que seria esse senhor aí, né? Ele foi um médico, um psiquiatra americano, ele faleceu em 2012, né? E ele teve uma, assim, desde jovem, ele teve muita sensibilidade também, muitas perturbações espirituais, ele via energias, ele, não, ele tinha essa paranormalidade e ele se formou médico, mas ele teve problemas de abuso com álcool, né, bebia bastante, etc. E tal. Até que, num dia que ele bebeu além da conta, ele ficou como que a gente diz quando a gente bebe muito? Ficou inconsciente, né? E nessa inconsciência ele teve uma experiência espiritual. Isso. Ele teve uma vivência espiritual muito forte que mexeu com ele. Ele entrou em contato com orientadores, com mestres, etc. e tal. E ele mudou a vida dele. Ele voltou outro, nunca mais bebeu e começou a receber orientações de fazer um trabalho diferente com relação aos pacientes dele, né? Ele era psiquiatra. E ele começou a desenvolver um processo que chama-se de cinesiologia, que chama-se aqui no Brasil, chama-se de teste muscular, que possibilita acessar informações do subconsciente dos pacientes para melhor ajudá-los, né? Então, ele utilizava os testes musculares para colher informações dos clientes. Então, como que acontece isso? Deixa eu ver se eu tenho umas imagens. Existem várias formas, tá? Estão vendo ali aquela moça com o braço esticado. Então, a pessoa fica com o braço esticado e daí ele faz pergunta para o corpo, por exemplo, né? Essas perguntas podem ser, são respostas que estão no inconsciente. Por exemplo, poderia ser assim, digamos que a pessoa quer saber se tem alergia ou não, ou quer descobrir a causa da alergia, ou se um certo chá vai ser bom para ela ou não. Então, se resistir, né, porque a pessoa não precisa daquele chá, e se há um pequeno toque, o braço abaixar, é porque a pessoa está precisando daquele elemento, daquele chá, daquela erva, etc. e tal. Então, o teste muscular é para a gente colher informações que estão no inconsciente. Pode ser questões emocionais, físicas, mentais. Isso existe aqui no Brasil. Até em comunidades mais carentes, comunidades eclesiásticas de base, da própria Igreja Católica, e que eles vão em lugares onde não tem muitos médicos, daí tem muitas pessoas que trabalham, terapeutas que trabalham com ervas, com chás, e eles escolhem os chás, entendem, fazem diagnósticos, digamos assim, a partir do teste muscular. Tá? Então, o teste muscular, ele serve para colher informações. É uma forma de entrar em contato com o corpo da pessoa, com a necessidade que a pessoa tem, colher essas informações. Só que ele usou esse teste muscular, aqui deixa eu colocar assim, ó, através do teste muscular, Hawkins desenvolveu um método para avaliar o nível consciencial de cada indivíduo, que é chamado de escala de consciência de Hawkins, que a gente vai ver agora. Então, segundo ele, cada pessoa com sua personalidade, crenças, padrões emocionais, percebe e reage à realidade de acordo com o seu nível de consciência. Consequentemente, pensamentos, emoções, sentimentos, atitudes, palavras e suas vibrações energéticas irão corresponder a um determinado nível de consciência. Então, essa escala, né, a escala de consciência, representa
a vibração do nosso campo quântico diante de determinados estados mentais e emocionais. Então, ele conseguiu separar. Respondendo à pergunta aqui, se esses testes musculares é a mesma coisa que a microfisioterapia, não. A microfisioterapia é até mais elaborada, porque ela trabalha num outro nível. Aqui é só perguntas e respostas mesmo do corpo, né? Na microfisioterapia, a pessoa pode ter acesso a informações de memórias, etc. e tal. Aqui não, são perguntas mais simples. O que você necessita, o teu corpo necessita para poder curar-se dessa doença? É melhor comer feijão, é melhor comer macarrão? Uma forma mais simples assim, né? Então, seriam perguntas. A microfisioterapia já é um pouco mais elaborado. Mas vamos ver agora essa escala de consciência. Eu mandei para vocês um arquivo, né, que tem um resuminho ali do desenho principalmente. Mas, segundo ele, né, através das experiências, né, ele desenvolveu uma tabela na qual ele relacionou as emoções com estados de consciência e definiu um valor vibracional de energia, com o objetivo de quantificar e diferenciar os níveis vibracionais de consciência. Então, ele determinou que o número 250 da sua escala represente um valor de vibração neutra que separa os níveis que ele chamou de integrais e não integrais. Vai ficar mais simples agora nesse próximo desenho. Então, vamos lá. Observem aqui assim. 250 é a neutralidade. Daí nós temos aqui a escala, né? 250 é um valor neutro. O que está acima de 250, ele chamou de níveis integrais. Eu chamo de quinta dimensão. O que ele chamou de níveis abaixo de vibração, abaixo de vibração neutro, ele chama de níveis não integrais, eu chamo de terceira e quarta dimensão. Então, para que vocês possam entender, para que a gente possa realmente entender o quanto as emoções elas são negativas para a gente, né? Vejam assim, tudo que está abaixo de 250, né, é vibração, níveis de consciências inferiores, mais baixos, né, como está aqui na tabela. Níveis de consciências mais baixos, vibrações mais densas, menor integração com a vida. Ele usa o termo menor ou maior integração com a vida, eu uso maior afastamento do eu superior, maior vulnerabilidade às energias negativas, interfere negativamente na energia de pessoas e ambientes, sofrimento, dor e limitação, dificuldade para administrar problemas e conflitos. Quando a gente está nessas energias aqui, a gente está principalmente, como eu sempre falo, eu já falei para vocês na primeira aula, a gente está aberto para a energia negativa das outras pessoas ou dos lugares. Então, quando a gente está vulnerável, que a gente permite a interferência da energia de outras pessoas ou de ambientes no nosso campo, que vai trazer algum tipo de dor, sofrimento ou limitação, a gente está numa dessas frequências. E o que eu acho super interessante a gente observar aqui? Que a energia mais baixa é vergonha e culpa, né? É melhor você ter raiva do que ter culpa, porque a raiva, pelo menos, está numa energia mais alta. Aqui, ó, vejam, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo. Deixa eu definir os termos. Segundo ele, desejo é insatisfação, quando nada está satisfeito. A gente nunca está satisfeito, né? Raiva, orgulho, coragem, né? E por que a coragem, que a gente acha que é uma coisa legal, por que a coragem
está vibrando abaixo da neutralidade, ainda é uma vibração negativa. Porque a coragem, na verdade, nada mais é do que o medo. Quando a gente está com medo, eu posso agir de duas maneiras no medo. Ou o medo pode estar assumido e eu sinto aquele medo e aquele medo me paralisa. Ou eu estou com o medo e daí eu pego aquele medo e enfrento. Então, isso é a coragem. Então, é bom a gente ter coragem, sim, mas ainda a gente está numa frequência, porque se eu tivesse em paz com relação à situação, eu não estava precisando de ter coragem com relação àquela situação. Então, esses são os níveis mais inferiores. Por isso que a gente tem que, eu até vou conversar um pouco sobre as principais emoções hoje com vocês, para que a gente comece a ter mais autoconsciência quando a gente está vibrando em frequências mais baixas e até a gente possa ajudar os nossos clientes nessas frequências, ajudar eles também a sair, tomar consciência e sair dessas frequências. Agora, quais são os níveis vibracionais mais altos? Que são disposição, aceitação, razão. Quando ele põe razão, na verdade, é compreensão, entendimento, amor, alegria, paz e a iluminação, que seria o ápice de todas as frequências, né? Então, quando a gente está nesses níveis mais elevados, a gente vai estar em frequências mais sutis, a gente vai estar mais conectado com o nosso eu superior, com aquela parte nossa que traz uma nutrição, que traz a sabedoria, que traz soluções para a nossa vida. A gente vai estar fechado, vai ter menor vulnerabilidade às energias negativas, a gente consegue botar limites nas energias negativas, seja de outras pessoas, de ambientes, a gente interfere positivamente na energia de pessoas e ambientes, então a gente vai ter mais facilidade para administrar os nossos problemas, dificuldades, vai ter maior bem-estar, saúde e felicidade. Enquanto, quando a gente está aqui embaixo, a gente vai interferir. Se a gente está em frequências baixas, além da gente estar aberto para a energia negativa dos outros, a gente também está interferindo com energia negativa para outras pessoas e para os ambientes. No livro dele, Poder versus Forças, né, ele diz que, embora 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico 200 de consciência, ou seja, 15% só do mundo inteiro está acima de 200. Né? A força coletiva desses 15% tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes da população mundial. Devido ao fato da escala de força avançar logaritmicamente, um avatar seria uma pessoa que está iluminada, né? Em um nível de consciência de 1000, pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. Então, quando, de repente, vem um Buda, vem um Jesus que encarna, eles vêm para equilibrar uma negatividade que está muito grande em todo o planeta Terra. Um indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo e da disposição de não julgar os outros, nível 300, irá contrabalancear a negatividade de 90.000 pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Um indivíduo que vive e vibra na energia do puro amor por toda a vida, nível 500, irá contrabalancear a negatividade de 750.000 pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Né? Então, quando a gente está no nosso campo quântico mais elevado, além da gente estar mais conectado com a nossa própria energia e vai ter mais alegria, disposição, saúde, você também está ajudando outras pessoas.
Quando a gente faz um esforço de se melhorar em algum aspecto, você está elevando a tua frequência e a tua energia também está sendo como um propulsor para a energia de outras pessoas. A motivação de Hawkins, através de seus experimentos, pesquisas e práticas terapêuticas, foi contribuir para a expansão da consciência humana e o desenvolvimento espiritual. O objetivo maior de todo o trabalho era diminuir o sofrimento do mundo. Mas antes de entrar nisso, eu queria compartilhar isso, que quando a gente eleva a nossa frequência, a gente acaba ajudando outras pessoas. Tem um livro, eu não lembro qual deles, que ele tem muitos livros, o Deepak Chopra, né? Uma vez eu li um livro dele, que eu não lembro se era numa cidade, era em Chicago, ou em alguma cidade nos Estados Unidos, eles fizeram um experimento. Vários grupos espirituais, por exemplo, assim, toda quarta-feira à noite, das 8 às 9, vários grupos espirituais em vários lugares da cidade faziam meditação juntos, uma meditação coletiva, cada grupo em algum aspecto, em algum lugar da cidade. E isso aconteceu durante um período, vamos dizer assim, 3, 6 meses, que eu não vou lembrar, porque faz muito tempo que eu li. E daí, o que eles constataram? Que naquela quarta-feira à noite, quando era feita a meditação, os boletins de ocorrência das delegacias diminuíam consideravelmente. Por quê? Eles elevavam a frequência deles, davam sustentação para elevar a frequência das outras pessoas da cidade. Consequentemente, ia diminuir os crimes, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente faz um trabalho com a gente, você não precisa ser nenhuma pessoa iluminada, nenhuma pessoa perfeita. Mas a partir do momento que você faz um trabalho para você elevar a tua frequência, você está dando sustentação para outras pessoas, para aquele cliente que vem buscar ajuda, você está dando uma possibilidade dele também elevar a frequência dele. Você vai comprar pão, o exemplo que eu sempre dou, você vai comprar pão despretensiosamente, a pessoa que está na frente da fila do pão, sem querer, com a tua energia do teu campo, você ajudou ela a fazer uma transformação aí, resolveu uma dificuldade dela, e você não tem nem consciência que você está fazendo esse trabalho. Por isso que é legal a gente ter, por isso que eu tenho assim essa prática dos domingos à noite, que eu faço essa meditação com o grupo pelo online, né, pelo canal do YouTube e Instagram, e comecei isso na quarentena. E as pessoas, só com essas práticas semanais, elas fizeram muitas mudanças na vida dela. Por isso que é legal a gente sempre ter alguma prática espiritual, seja comigo, seja na internet, tem um monte de coisas legais, mas a gente colocar, de alguma maneira, a gente incluir no nosso dia a dia alguma prática espiritual, de modo que, quando a gente faz essa prática, a gente dá uma limpada na aura e dos chakras e se abre para a energia do nosso próprio eu superior poder renovar a gente superar dificuldades. Então, é como se fosse tomar banho. Você fazer alguma prática espiritual, uma meditação, assim como a gente toma banho para ficar limpo no corpo físico, passa creme, passa perfume, passa um monte de coisa. Tem mulheres que têm um monte de coisa para passar, então passa tudo aquilo, né? Mas, quando você faz uma meditação, é como se você está limpando a tua aura, o teu chakra, está passando um hidratante, está passando um perfume, está passando, sabe Deus, que energias positivas, né? Que vão ajudar a gente no dia a dia a ficar mais conectado, mais intuitivo, resolver as situações de maneira mais fácil, estar aberto para receber intuição, né? Então, eu gosto desse estudo que ele só reforça esses conhecimentos que a gente já tinha, né? Quando você... Por isso que tem aquela frase, você não precisa salvar os outros. Você, se trabalhando, você já está
ajudando a energia do outro. Você não precisa sair querendo salvar as outras pessoas. Antes de salvar as outras pessoas, a gente tem que fazer o trabalho com a gente. E eu falo isso por quê? Porque como eu trabalho com muitos terapeutas há muitas décadas, vamos dizer assim, qual que é a tendência dos terapeutas? É querer salvar o outro, mas fazer pouco por si mesmo. Ah, não, é bom meditação, mas é bom usar aquilo lá, mas eu vou dando conta, né? Mas daí isso, quando a gente não se trabalha, quando a gente não se cuida, quando a gente não faz, não promove bem-estar para a gente acaba limitando o nosso poder de ajudar as outras pessoas. Né? Então, lembrem sempre disso. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar, eu vou colocar ali novamente, que isso também faz parte dos grupos dos terapeutas. Vejam aqui, ó, a culpa é a frequência mais baixa. A baixaria mais baixa é a culpa. Entende? Agora, você diz assim, mas eu não tenho culpa de nada. Então, eu vou desafiá-la a começar a observar os pensamentos diariamente. Comece a observar, se você parar para observar os teus pensamentos, você vai perceber que tem muitos pensamentos de autocrítica, de autojulgamento, pensamentos que fazem você se sentir errado, pensamentos que fazem você se sentir não merecedor, né? Então, comecem a observar isso no dia a dia para que vocês possam aplicar aquela respiração que eu vou ensinar para vocês daqui um pouco. Porque quando a gente está se criticando, quando a gente está se julgando, a gente está na energia da vergonha e da culpa. A gente está na frequência mais baixa. E a gente, ou seja, você está mais afastado de Deus, você está mais afastado da tua origem divina. Então, eu quero que vocês comecem a observar isso. Até porque, gente, através dessa energia de culpa, de energia baixa, que a gente é manipulado. E é isso que eu quero, por outro lado, eu quero que vocês fiquem atentos aos relacionamentos. Aquelas pessoas, seja de relacionamentos íntimos, seja de trabalho, na situação que for, aquelas pessoas que fazem você se sentir errado, que fazem você criticam, fazem você se sentir errado, fazem você se sentir mal por ser do jeito que você é, que te constrange. Essas pessoas, embora muitas vezes elas não estejam fazendo isso conscientemente, desejando o nosso mal, mas porque às vezes é um vício delas, é a forma delas lidarem com o poder, e às vezes elas fazem isso até porque elas acreditam que é para o nosso bem, mas quando você alguém estimula você a se sentir, critica você, faz você se sentir errado, faz você se sentir mal, faz você se sentir envergonhado, constrangido, é colocar você para baixo para poder manipular. Ou observar também quando você possa estar fazendo isso sem querer, de criticar alguém, de fazer a outra pessoa se sentir mal, de fazer a pessoa se sentir envergonhada, porque isso é um hábito que faz parte da humanidade, não é para vocês se sentirem mal por isso, nem demonizar quem possa fazer isso com vocês, mas para ficar atento e ver como você pode transformar essa relação. Né? Por quê? Que é o que acontece, né, na maior parte das religiões que não querem que a pessoa evolua. Né? Por exemplo, a gente, por mais que você diga que você já, tudo bem, eu já sou mais esclarecida, não acredito nessa coisa de pecado, mas quantas encarnações a gente está vivendo através de determinadas religiões que fizeram a gente se sentir mal, que fizeram a gente se sentir vergonha de quem ser. Dentro da religião, própria religião católica, né, você já nasceu do pecado. Já é uma coisa horrível que você já nasceu do pecado, né? Daí Jesus morreu por você.
Como é que você pode ter autoestima sabendo que você é uma porcaria que nasceu do pecado e que Jesus morreu por você, gente? Isso afasta você de Jesus. Isso não é de Jesus, entende? Isso são os homens que usaram o Jesus para criar uma manipulação para a gente. Né? Então, as religiões que estão distorcidas, normalmente elas querem manter a gente numa baixa frequência. Né? Então, elas fazem a gente se sentir culpado, errado, com vergonha, constrangido. Então, como vocês são terapeutas, se não são, querem ser, a gente tem que estar muito consciente nesse primeiro trabalho com a gente. Quando que eu estou me colocando para baixo, quando eu estou me sentindo culpado, responsável, quando eu estou me sentindo constrangido, com quem que eu falo coisas e faço essa pessoa se sentir assim. Que pessoas têm esse tipo de comportamento que fazem eu me sentir assim, para vocês começarem a fazer mudanças, porque isso é uma das coisas mais libertadoras na nossa vida. Certo, gente querida? Alguma dúvida? Então, vamos ver as emoções aqui. Só continuando aqui, finalizando. Né? A motivação de Hawkins, através de seus experimentos, pesquisas e práticas terapêuticas, foi contribuir para a expansão da consciência humana e o desenvolvimento espiritual. O objetivo maior do seu trabalho era diminuir o sofrimento do mundo. Segundo ele, é possível elevarmos a nossa vibração quando nos encontramos num nível de consciência mais baixo. Para isso, é necessário utilizarmos uma força de vontade e uma determinação direcionada para esse propósito.